Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 25 de maio do ano da graça de 2023 e continuamos as nossas reflexões ainda em Gálatas, capítulo 4, e estamos a ser exortados por o apóstolo Paulo a não nos desviarmos da sã doutrina, do caminho certo, não nos deixarmos fascinar por mais nada, a não ser por Cristo. E nesta circunstância, como temos falado esta semana, o apóstolo Paulo traz esse conceito absolutamente essencial, que é o de sermos filhos de Deus. E ontem lembrávamos a centralidade de Cristo nesse processo. É por Cristo, é por meio de Cristo, o Filho unigênito, o Filho amado do Pai, que nos resgatou, que veio até nós e nos resgatou para este relacionamento. Que agora o versículo 6 diz: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. E nesta dinâmica e nesta realidade de sermos filhos, o apóstolo Paulo inclui aqui um aspecto absolutamente essencial, que é a sua presença em nós, através do Espírito Santo. E é interessante porque este texto acaba por nos revelar a dinâmica, a forma como Deus existe nesta existência absolutamente sublime da Trindade, sendo o mesmo Deus, existindo nestas três pessoas, Deus o Pai com quem temos este relacionamento, o Pai que nos amou, o Pai que enviou o Filho que nos amou e que se entregou por nós e nos resgatou, e o Espírito Santo que é enviado ao nosso coração. É Ele que dá autenticidade e sela o nosso relacionamento com o Pai, relacionamento que foi por graça, por amor, por entrega de Jesus Cristo nos concedido. A presença e a ação do Espírito Santo na nossa vida é absolutamente essencial. O Senhor Jesus, quando estava na parte final do seu ministério, investiu muito em comunicar e explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse, era necessário se cumprir a vontade e os propósitos do Pai na sua vida, mas era necessário que ele fosse para que viesse o Espírito. E o Espírito foi dado à Igreja, e lembramos esse momento absolutamente fundamental que encontramos em Atos, no início da descrição da caminhada da Igreja, em que o Espírito Santo desce sobre o seu povo, o povo de Deus. Mas quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele, em João capítulo 14, ele identifica e chama o Espírito Santo de o Consolador, e diz em João 14, 26, mas o Consolador e o Espírito Santo a quem o Pai enviará, e mais uma vez neste versículo vemos a dinâmica da ação e da presença de Deus nesta forma triuna. Portanto, o Espírito Santo que o Pai envia, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, a relação íntima que existe entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, mas também aqui a registrar de uma forma essencial a ação da presença do Espírito Santo na nossa vida. Um dos privilégios desta caminhada de sermos filhos, um dos privilégios deste Evangelho de Jesus Cristo é que agora temos em nós a presença do próprio Deus. Não há mais véus, não há mais barreiras. Deus decidiu fazer morada na vida de cada um dos seus filhos e fala através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel absolutamente essencial na nossa vida. É Ele que nos vai dirigir, é Ele que nos vai lembrar, é Ele que nos vai tocar. É Ele, como diz o apóstolo Paulo, que então nos permite exclamar e dizer Abba, Pai, Pai querido. E temos este relacionamento de profunda intimidade com o Pai, através da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo mais tarde vem nos chamar a atenção para o perigo de nós podermos esfriar, podemos bloquear a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar disponíveis e precisamos de dar espaço para que de facto Deus trabalhe, Deus se faça presente na nossa vida através do Espírito Santo do Senhor, presente, constante em nós,
e que, uma vez presente e atuante na nossa vida, um dos aspectos absolutamente essenciais é o de nos conduzir aos braços do Pai, nos dar este privilégio de poder exclamar: Pai querido. Nos podemos aconchegar nos braços do Pai e Ele poder agir na nossa vida de forma a que isso seja possível. É um privilégio que nós não queremos nem podemos negar ou rejeitar. É algo que nos abençoa tanto, 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 que é uma expressão tão sublime do cuidado do Pai, que só podemos ser gratos por tão grande graça. Amados, eu creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena meditar e vale a pena investir na nossa disponibilidade e abertura para ouvirmos o que o Espírito Santo tem para nos dizer, para ouvir e entender o que Ele nos está a ensinar e a conduzir, a compreender e a vivê-lo intensamente. E aí Ele também nos dá poder para que tudo aconteça na nossa vida. O Senhor Jesus foi claro sobre isso também. É Ele que nos dá a capacidade de vivermos os propósitos do Pai, por isso Ele é absolutamente essencial. Fica esta reflexão para nós esta manhã, na expectativa que o Senhor continue a falar e a tocar as nossas vidas. Um dia muito abençoado, um forte abraço para todos, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor permitir.